Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos reler o texto que nós lemos, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, versículo de número 31 até o 35. Depois, versículos de número 44 até o 46. Nós vamos fazer a leitura. Queridos, vamos ler o texto que nós falamos. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículos de número 31 até o 35, e depois nós lemos do versículo 44 ao 46. Diz assim: E contou-lhes Jesus outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge uma altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação. Versículo de número 44 até o 46. Nós já vimos duas parábolas, mostarda e fermento, e agora vamos ver mais duas parábolas, a do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Deus nos abençoe para nós compreendermos a palavra dele. Irmãos, nós vimos algumas semanas atrás que nesse capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus fala 7 parábolas. São 7 parábolas que ele começa a explicar ao povo. E o que são parábolas? Parábolas são contos, histórias que se tiram uma realidade, uma lição, dentre algo real que acontece, dentro de algo cotidiano que está dentro da realidade das pessoas. Parábola é algo falado também. Tem uma única lição e faz as pessoas pararem por si mesmo, encontrarem a resposta, o sentido da parábola que foi enviada. Jesus já tinha falado da parábola dos solos. O semeador saiu a semear e lançou semente em 4 tipos de solo. Vimos semana passada aqui com o nosso irmão Romualdo a parábola do joio e do trigo. E nesse próprio capítulo, nós veremos hoje 4 parábolas. 2 delas, mostarda e fermento, tem algo a ver. O entendimento é elas duas juntas. E mais 2 também, que é do tesouro escondido e da pérola preciosa. E assim a gente estará caminhando para o final do capítulo, faltando só uma parábola, que nós veremos semana que vem. Sabe? E Jesus, falando para aquele povo, contando aquelas histórias, fala da parábola da mostarda e do fermento. Ele começa a comparar o reino de Deus. Ele diz, contou-lhes outra parábola, versículo 31. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Irmãos, o grão de mostarda, a semente de mostarda é muito pequena. É como uma cabeça de um alfinete. É muito pequena. E aqui, nessa época, nessa localidade, para expressar algo como tão pequeno, eles usavam o grão de mostarda. Não necessariamente a semente de mostarda era a menor semente que existe. É a menor semente que existe. Existem sementes menores que a de mostarda. Porém, a forma de comparar algo pequeno, eles diziam que era como a mostarda, como o grão de mostarda. Às vezes a gente compara certas coisas, com pessoas pequenas, a gente não usa um vocabulário bem engraçado, né? A gente mesmo aqui da região, a gente para comparar alguém pequeno, né? A gente diz o quê? O cabo é um tamborete de forró. Não é assim, né? Para dizer que o cabo é pequeno.
A gente usa essa anão de jardim, né? A gente usa essas expressões. Para comparar algo pequeno, o pessoal usava o grão de mostarda, sabe? Era um provérbio. A gente lembra algo comparado com isso porque Jesus compara a fé, sendo ela do tamanho de um grão de mostarda, para mostrar que ela, mesmo sendo pequena, Jesus falando, ele diz, né, lá em Lucas 17, 6, e respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira: arranque-se aqui e plante-se no mar, e lhes obedecerá. Mostrando que quando quer falar de algo pequeno, se comparava a uma semente de mostarda. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a essa pequenina semente, que ela foi plantada. E passou um tempo. Semente pequena, às vezes insignificante, sem expressão, sem atrativo, rejeitada, talvez desprezada, mas cresce e se torna uma árvore. Irmãos, nessa região, essa árvore pode chegar de 3 até 5 metros. Não é a maior árvore, porque nós encontramos árvores maiores do que 5 metros. Mas uma árvore já de 3 metros a 5 já é um de um porte que sai, que brota, que nasce de uma semente tão pequena. O reino dos céus é comparado dessa forma. O reino dos céus começa de uma maneira simples. De uma maneira que as pessoas olham e não vêem nenhuma expressão. Às vezes é rejeitado. Mas ele cresce. Em 2 sentidos, irmãos. O reino dos céus, ele começa sem esplendor. O reino dos céus, como Jesus diz, como o grão de mostarda, começa sem glória, sem esplendor. Quem imaginava, irmãos, que um casal sai da sua região e vai para um lugar, se hospeda num canto e o bebê nasce, colocado numa manjedoura? Essa criança vive uma vida como pobre, tem uma atividade como pobre, Jesus, vive no meio de pessoas pobres, a vida toda é de sofrimento, é morto, é sepultado, vai para um sepulcro que nem dele é morto quando morre, é colocado entre criminosos. Quem iria valorizar essa religião, vamos dizer assim? Escolhe seguidores, pessoas simples, até rejeitadas, e agora esse reino tão simples, que começa assim, veio até nós, começando com 12 pessoas, e veio até nós, e em quase todos os países do mundo, a igreja de Deus está, o reino de Deus está naquele lugar. Ele começa simples, sem esplendor, sem tamanho, mas cresce. O reino de Deus, irmãos, também, de uma forma simples que nós estamos vendo. Queridos, Jesus disse, em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus, irmãos, não é algo que a gente vai ver aqui em esplendor nesse mundo, como algo glorioso. Você imagine se nós, ao recebermos Jesus na nossa vida, a gente não morresse mais, a gente ficasse todo mundo com asas como anjos, como acho que anjos têm as asas, né? As pessoas iam nos venerar ou adorar, sabe? Mas o reino de Deus não é dessa forma, irmãos. Ele está aqui, quem vê, olha para nós e vê pessoas sofredoras, comuns como ela. Mas um dia esse reino vai se manifestar de uma forma gloriosa. Jesus diz em Lucas 12:32, não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Irmãos, é um rebanho pequeno comparado com a multidão perdida, esse reino de Deus. Mas esse reino um dia virá em glória, irmãos.
Paulo diz, escrevendo sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 25, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Um dia, Cristo vai vencer todos esses inimigos. Satanás, o pecado não mais estará presente, o mundo, a morte. Gente, a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. E então, ele entregará o reino ao Pai. E tudo isso que nós falamos da consumação da vontade de Deus ser realizado, aí a gente vai ver o reino de Deus sendo colocado aqui nesse mundo. A nova Jerusalém descendo sobre esse lugar. E aqui nós vivendo como realmente o reino de Deus. Ele virá em glória e esplendor um dia. Por enquanto não. Por enquanto as pessoas desprezam. Por enquanto as pessoas não veem a glória nem a beleza. É como um grão de mostarda. Mas também, irmãos, não só na glória e na beleza, mas também no tamanho. Quase todas as igrejas, ou boa parte delas, começaram com poucas pessoas. O nosso trabalho aqui começou com um trabalho numa casa. E nós louvamos a Deus porque hoje a gente tem, em condição normal, fora esse período de pandemia, em torno de 30 a 34 pessoas aqui nos nossos cultos. Pessoas que estão conosco, ora vem num culto, ora vem no outro. Mas começa pouquíssima gente. Uma igreja lá no distrito de Campina Grande, que foi congregação nossa, lá no Estreito, o pastor pregava sozinho para os filhos dele. Não tinha ninguém. Hoje ela é uma igreja, tem mais de 80 membros, fora congregados. O reino de Deus é assim, irmãos. Por isso nós estamos aqui, crentes e confiando nesse Deus. Porque Ele é poderoso para salvar e outras pessoas estarem aqui. Isso aqui crescer também, irmãos. Sem ampliar. As duas parábolas, mostarda e fermento, têm algo em comum. Se a parábola da mostarda fala sobre a extensão, o crescimento externo do reino, a parábola do fermento fala de algo interno, que acontece de forma silenciosa interna. Versículos de número 33. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante, é como um fermento que uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha e toda a massa foi fermentada. Queridos, em geral, de uma maneira geral, na Bíblia, o fermento é falado em algumas passagens como algo mau. Nesse caso aqui, Jesus está fazendo uma comparação boa com o fermento. Em outros trechos da Bíblia, a comparação não é do lado positivo. Mateus 16:6, um exemplo. Jesus disse, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Jesus está falando do ensinamento deles, que era para atentar para isso. Em 1 Coríntios 5, 6 a 8, Paulo fala, o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Gálatas 5:9, Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Nesses textos, os autores estão dizendo desse lado negativo do fermento. Mas o texto que Jesus está falando na parábola, ele está contando uma lição que o fermento faz. Para as irmãs aqui, as senhoras, o fermento faz a massa crescer e transforma a massa. Não é o fermento que cresce. Ele faz a massa crescer. E se coloca pouco o fermento, né? Eu mesmo estava faço em casa bolo, estava fazendo bolo de milho, uma colherzinha de fermento. Enquanto a massa é grande, o fermento é pouco que é colocado. Queridos, essa quantidade de massa que foi colocada, diz que é 3 medidas de farinha, ou uma grande quantidade de farinha, e a mulher bota um pouco de fermento. Alguns dizem que essa quantidade dá para alimentar, fazer 100 pães,
alimentar 100 pessoas. É um pouco de fermento que faz a massa se transformar. Jesus está dizendo, irmãos, que o reino dos céus é assim. Ele também transforma, ele penetra e transforma. Se há um crescimento exterior, tanto em tamanho, extensão, como em glória, de dentro há uma transformação. Se não há, não é o reino dos céus. O Evangelho, irmãos, ele não faz com que homens e mulheres sejam alienados fora desse mundo, vivendo isolado, como se aceitar Jesus é como se fosse uma profissão, como se fosse um trabalho, onde naquele momento ele é cristão e depois não, está totalmente afastado, dissociado da vida dele. Não, o Evangelho transforma vidas, fazendo com que essas vidas transformadas, essas vidas que foram transformadas, se tornem agentes para a transformação ao seu redor. O Evangelho faz isso da gente, transformar aquilo que está ao nosso redor. Irmãos, quando a gente está no trabalho é assim, né? Quando está no horário de trabalho, o cara está lá, faz o que deve ser feito. Quando terminou o horário, tirou o uniforme, ali acabou o seu horário, só outro dia. Cristianismo não é assim não é vestir um uniforme no momento não. Cristianismo, se o trabalho, a profissão é a farda que a gente veste naquele momento e depois a gente tira porque acabou o horário de trabalho e a gente não é mais aquele funcionário, o cristianismo da gente é a pele, porque não dá para a gente tirar a pele da gente. Onde a gente for, onde a gente estiver, enquanto a gente viver, nós somos chamados a ser cristãos, onde estivermos e quando estivermos, por onde nós estivermos. E é a vida toda, o cristão é viver uma vida transformada para transformar. Na história, gente, não há nada mais transformador do que o cristianismo. Nada mudou tanto a história, a nossa sociedade, quanto o cristianismo. O reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher botou pouco e levedou toda a massa. O cristianismo penetra e transforma. É através do cristianismo que as mulheres começam a ser valorizadas. Irmãos, há uma cena bem comum de um homem e a mulher numa viagem, onde a mulher carregava um fardo pesado e o homem estava acima do cavalo, mostrando que a mulher era como se fosse mais um objeto. E o cristianismo vem e valoriza as mulheres, sabe? Mantém o homem como cabeça, mas diz que aquela que foi criada para auxiliar é também feita à imagem e semelhança de Deus. Valoriza. Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, e em geral ele pega parte da carta dele, começa a explicar a parte teórica da coisa, e na outra ele começa a dizer como aquilo vai influenciar na vida. Ele vem falando de uma vida com Deus. Os homens devem amar suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Olha como foi valorizada a mulher, gente. Comparar o que Cristo fez pela igreja, como ele amou a igreja e se entregou por ela, para o homem fazer. Olha a valorização de algo que não tinha valor na época. É o cristianismo, irmãos, que transforma isso. A sociedade valorizou crianças. Há uma carta da antiguidade que fala que o marido longe da esposa diz, olha, a esposa grávida, se for um menino, deixa viver, se for uma menina, joga fora. Sabe? Crianças também eram desvalorizadas e o cristianismo vem e valoriza. Porque também foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os doentes, irmãos. Doentes lançados fora. Os idosos também eram esquecidos. Só para ter ideia, o primeiro hospital, ele é aberto, é criado por um cristão. É porque a gente muda a sociedade na nossa maneira de ser, irmãos. A gente começa a ter piedade das pessoas. Porque a nossa vida foi transformada. E o Deus que teve misericórdia e compaixão de nós faz com que a gente tenha de outros. Os nossos valores. Muda a sociedade. Não é, irmãos? Quantas vezes em nossos ambientes que a gente vive,
A gente vê a mentira, as fofocas, correndo solto, aquelas conversas, palavras de baixo calão, palavrão, piadas imorais correndo solto. E a gente anda de forma diferente. A desonestidade correndo solto. No próprio ambiente de trabalho. Se esquecer uma caneta, um chaveiro, uma carteira, pode se perder. E com a gente, pelo contrário, devolve. Meu irmão, o cristianismo transforma. Muda a sociedade ao redor. É o fermento que penetra na massa e faz com que aquela massa não seja mais a mesma. Agora sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse, vocês são luz do mundo e esse mundo está em trevas. Vocês são sal da terra e esse mundo está se apodrecendo. Jesus falou, Mateus capítulo de número 5, versículo 13 e 16, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Se o sal perder o sabor, como poderá restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. O sal era valorizado, irmãos. Nós estamos falando numa época que não tinha geladeira, e o sal conserva a carne seca. Hoje em dia a gente não vê nem tanto como antes. Em cidade pequena ainda vê a carne seca, sustentada no sal, salgada, e mantém ela, preserva. É a propriedade do sal. Ele evita essa putrefação, essa decomposição. E se ele perde o sabor, o sal, como é que vai salgar? Como é que vai manter essas propriedades? Irmãos, imagine se esse mundo não tivesse a igreja para levantar o caído, para ajudar aquele que precisa de misericórdia. Esses valores tudo, irmãos, vieram através do cristianismo. Transformou. O cristianismo transforma. Há uma transformação interna. E se não estiver transformando, irmãos, se o cristianismo não mostrar misericórdia, se nós não mostrarmos como cristãos, tem algo de errado. Nós não estamos vivendo aquilo que o nosso líder maior, aquele que morreu por nós e nos chamou para vivermos como ele, mandou e fez. Jesus diz, vocês são luz do mundo. O mundo está na escuridão, irmãos. E nós aqui clareamos com luz. O mundo não sabe para onde vai. Nós temos a luz da vida, que é Jesus. Mas Jesus continua, olha, Jesus falou essas coisas por parábolas, falou essas coisas à multidão por parábolas, versículo 34, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelo profeta, abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus, ou melhor, o livro de Salmos, no Salmo 78, 1 e 2, Asaf fala isso, o meu povo escute o meu ensino, inclino meus ouvidos para que o que eu tenho a dizer, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Jesus falava por parábolas, para que as pessoas parassem e pensassem e buscassem uma resposta. Para aqueles que tivessem interesse se esforçassem, buscar compreensão. Para os indiferentes, tanto fazia. Mas Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 34, ele diz, aos discípulos de Jesus, porém, ele falava a sós e explicava tudo. Então, se de uma maneira geral Jesus falava por parábolas aos seus mais achegados, os discípulos, ele explicava aquilo que estava informando. Nós vimos que duas parábolas estão juntas, a do grão de mostarda e a do fermento. Fala da extensão e fala da influência. Fala de um crescimento externo, fala de uma influência interna. O reino de Deus é isso. Ele cresce, mas ele transforma. Não é uma marca, queridos. Uma marca de uma roupa. Muitos podem vestir essa roupa, essa marca, mas não transforma vidas. As pessoas aderem porque gostam, porque é na moda. Moda é assim também. O reino de Deus, ele cresce, mas ele transforma. E aí Jesus conta mais duas parábolas para entendimento. O reino dos céus
versículo 44. A gente pula do versículo 35 até o 44, no caso do 36 ao 43, porque é a explicação da parábola do joio. E essa parábola já foi explicada aqui, já foi feita a exposição pelo irmão Romualdo semana passada. Então já houve a explicação. Então nós passamos adiante, mais duas parábolas. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Essas duas parábolas falam de entrega total, alegria total por encontrar algo de valor. Diz que um homem escondeu um tesouro, diz que um homem estava cavando, possivelmente estava trabalhando, a terra não era dele, ele estava trabalhando para o proprietário daquela terra, e ele cavando lá encontra o tesouro. Era comum esconder tesouros, esconder o dinheiro na terra. Havia um dito entre os líderes, os rabinos, ditado que dizia que o lugar mais seguro, apenas um lugar seguro para o dinheiro, a terra. A gente é de uma geração que o povo escondia no colchão, não era? O dinheiro. E isso a gente vê que não era só questão de novela, não. Acontecia mesmo, né? Em baú, aqui na terra. A gente viu até um exemplo semana passada, alguém que escondeu também, não foi? No outro canto. A gente viu aqui. Só para ilustrar bem isso, como não era coisa anormal fazer isso, Jesus contou uma parábola dos talentos. E disse que um homem escondeu na terra, não foi? Mateus 25, 19 a 25 diz: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, eu ganhei mais 5. Jesus respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe com a alegria, da alegria do meu Senhor, do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, e que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi seu talento no chão. Olha, Jesus contando a história do cara que escondeu no chão algo precioso. Mas aqui ele diz que um homem que estava cavando esse terreno encontrou um tesouro. Não era incomum esconder tesouro. O que é que esse homem fez? Se ele pega o tesouro, tira, segundo a lei, era do proprietário o tesouro. Então o que é que ele faz? Ele encontrou, escondeu, vendeu tudo o que ele tinha, o que era dele, e comprou aquele terreno. Cheio de alegria, comprou aquele terreno. Porque ele sabia que o investimento valeria a pena. Tudo ele entregou, tudo ele vendeu para ficar com aquela terra, porque tinha algo mais precioso. Versos 45 e 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Irmãos, ele vive disso. Sai procurando pérolas preciosas. Se ele encontra... Irmãos, isso aqui, essa pedra bonita, esse granito, isso aqui não é mármore, o mármore ainda é mais. Isso aqui não é assim, bruto não. Isso aqui passa por tanto processo de lapidação, de corte, lavando a pedra. Não é para chegar a esse ponto. E cera, para chegar aqui, polimento. Para alguém que trabalha com esse tipo de coisa, ele encontrando, ele sabe que ali é dinheiro. Aqui, daquele lado de Juazeirinho, Tenório, Assunção e descendo, entrando para dentro, tem um lugar lá, jazidas, para extração, sabe, de caulim, Então se extrai muito de caulim, faz cerâmica, faz muita coisa.
E mais para dentro tem o lugar lá onde o pessoal garimpa e tem a pedra mais cara do mundo. Lá em Salgadinho, lugar chamado, acho que é São José da Batalha, ou é São João da Batalha. A pedra chamada turmalina. É a pedra mais cara do mundo. E lá extrai. E muita gente morreu lá por causa dessa pedra. Porque ela tem valor. Diz a Bíblia que um negociante, ele procura pérolas como esse tipo. E quem tinha pérolas, irmãos, era só quem era rico. Por causa do preço, por causa da beleza. E ele encontra uma pérola de valor. E o que é que ele faz? Diz o texto, ele vende tudo o que ele tem e compra aquela. Porque ele sabe que o valor daquela é superior a todas as outras que ele possuía. Nada se compara ao valor daquela joia. Sabe, queridos, o reino de Deus é como aquele homem que comprou o terreno. É como aquele terreno precioso, aquele tesouro precioso. É como essa pérola preciosa. E nós, irmãos, podemos com certeza abrir mão de tudo o que nós temos aqui por esse reino de Deus. Irmãos, nós temos uma vida que por mais bela, por mais prazerosa que ela seja vivida, ela vai chegar a 100, 110, 120, 130 anos. Que os prazeres que nós vamos ter nesse mundo aqui, apesar das dores, porque ninguém nesse mundo vive só de prazer. Tem dor também, dor da perda, sabe? Da morte, dor física. Os sofrimentos, todos que pisam aqui nessa terra têm esse tipo de dor. Alguns têm mais do que outros, mas dor, sofrimento, tem. Tudo que nós temos nessa terra aqui é manchado pelo pecado, é passageiro. Mas essa pedra, esse tesouro, que é o reino de Deus, ele é permanente. Vale a pena abrir mão de tudo e se agarrar a esse reino. É o reino de Deus, irmãos. Paulo diz em Filipenses capítulo de número 3, versículo 4 a 8, diz: embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia, ou seja, ele começa mostrando que é do povo judeu, seguindo realmente a lei, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim. Ele mostra que ele é alguém firmado mesmo na religião judaica, do judaísmo, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, zeloso. Irmãos, para nós hoje, a ideia de fariseu traz aquela ideia de hipocrisia, de alguém que é só aparência, que não tem vida. Mas o ser fariseu era uma pessoa muito respeitada. Era tido como homens de Deus, guardadores da lei, da palavra de Deus. Imagine nessa época, alguém tido como fariseu, e ele era. E Paulo foi instruído aos pés de um homem chamado Gamaliel. Só os melhores jovens, entre os destaques todos, é que eram instruídos por esse homem. E Paulo foi. Ele diz que o zelo que ele tinha tão grande pela lei, ele perseguiu a igreja, achando que a igreja estava falando algo que não era a favor de Deus, que estava falando algo contra Deus. Quanto à justiça que há na lei irrepreensível, ele procurava guardar a lei. Mas ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Queridos, tudo mais precioso que nós tivermos aqui, não ofusca a glória de Cristo. Cristo vale mais, brilha mais. Estar em Cristo, irmãos, vale mais do que tudo isso. Jesus disse, essa noite, um homem produziu muito e pensa em ter mais, porque ele destrói os seus celeiros, vai construir celeiros maiores e ter mais para viver bem. Aí Jesus disse que ele ouve uma voz, aquele homem diz, você vai morrer essa noite. O que você preparou vai ser para quem? Aí Jesus disse que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. Que dará um homem resgate em troca de sua alma. Nossa vida não pode ser comprada por dinheiro, gente. Vale mais. E estar nesse reino é muito mais precioso do que esse mundo. Alguém já falou, tudo que nós vemos
Tudo que nós tocamos é passageiro, nada é eterno. Tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, vai passar. O reino de Deus não. Sabe, irmãos? Se nós compreendermos essas duas parábolas do tesouro escondido, da pérola preciosa, a gente vai entender, compreender o verdadeiro valor do reino que Jesus apresenta. E vai trocar com alegria tudo que nós temos. Com alegria. Porque a gente sabe que tem algo melhor. Quando a gente faz uma boa negociação, a gente não fica bem alegre, dessa vez eu me dei bem. O caba lá não entende muito o negócio não. Me vendeu por uma pichincha. Se a gente entender o valor do reino, a gente vai trocar tudo com alegria. A gente vai deixar tudo com alegria, sabendo que o reino é muito maior do que isso. É muito maior do que esse mundo, essa vida. E eu queria, queridos, encerrar. Eu queria encerrar trazendo algumas aplicações para nós. Diz assim, primeira aplicação para nós. Essa mensagem do reino, que nós vimos aqui, o reino dos céus é semelhante, ela deve ser pregada, pois fará crescer esse reino, transformará a vida e um dia esse reino virá em grande glória. Mesmo não tendo aparência, podemos confiar que um dia será revelado de forma plena. Então nós temos que pregar essa palavra desse reino de Deus. Esse reino de Deus vai se revelar um dia em grande glória. Sabe, irmãos? E nós temos que falar isso para as pessoas. Mas também, queridos, antes desse reino vir, da implantação dele de forma completa, é necessário nós vivermos como cidadãos desse mundo, desse reino, não como este mundo oferece, mas desse reino, mostrando a transformação experimentada em nossa vida. Paulo diz, escrevendo essa carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13, diz: assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Exerça ou desenvolva a vossa salvação. A ideia aqui é a vida com Cristo, é a santificação. Nós temos que viver como pessoas salvas nesse mundo. O fermento que transforma a massa. Nós precisamos. E por fim, irmãos, precisamos aceitar, crer que esse reino encontrado é melhor. Ou melhor, a gente nem procurou esse reino, foi ele que nos encontrou. Sabe, irmãos? Esse reino que nos encontrou vale mais do que tudo o que nós vemos ou podemos possuir nessa terra. Isso tem que estar firme no nosso coração. E eu queria encerrar com uma frase de um missionário. Ele foi morto enquanto queria evangelizar uma tribo aqui na floresta amazônica, no Equador. Um homem chamado Jim Elliot, ele diz: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Nada desse mundo a gente vai se levar. Nada. Nada. As coisas que a gente pode levar dessa terra, irmãos, para a nossa tristeza, são os nossos pecados. Porque a gente leva, porque um dia Deus vai cobrar. Não é tolo abrir mão do que a gente não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Irmãos, se nós estamos firmados em Cristo, nós ganhamos esse reino que a gente não perde. Porque é Deus que nos sustenta, Deus que nos apresentará naquele dia, Jesus que nos apresentará naquele dia ao Pai. Nós devemos crer nessa palavra. Nós devemos entender a importância do reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando o culto dessa noite.
Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por tua palavra. Passa os céus e a terra, mas tua palavra permanece para sempre. Nada muda da tua palavra, Pai, nós podemos confiar. Ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Obrigado por isso. Faz com que no nosso coração haja satisfação de estar nesse reino. Ó Pai, não permita, ó Pai, que o nosso coração nos engane e queira nos levar para longe de Ti. Mas nos ajuda a Te amar acima de todas as coisas. Transforma-nos cada vez mais para desejar as coisas que vêm do alto, que vêm de Ti. Deus, nos dá um resto de semana abençoado na Tua presença, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando para o louvor do Teu nome. Nos ajuda a andarmos firmes e fortes na Tua presença. No nome de Jesus. Amém.